Oi, eu sou a Anne e hoje eu vou comentar um pouquinho com você sobre como perder o medo de falar em público ou com a câmera. Para iniciar tudo, eu quero falar que não, a minha oratória ela não é 100%, então assim, eu tô muito longe de ter uma oratória perfeita e falar sem tropeços, não falar gírias ou sei lá mais o que. Eu não tenho essa habilidade. Porém, eu sei desenvolver sim em público e eu sei desenvolver bem com a câmera. Pelo menos no meu ponto de vista, que sou uma pessoa extremamente tímida. Então vai por mim. Se eu conseguir, qualquer um consegue. Como eu já citei anteriormente, eu sou uma pessoa muito tímida. Então, assim, quando eu era pequena, uns 10 anos, pensa, eu era extremamente tímida mesmo. Então, não tinha outra coisa. Eu só ia me comunicar com quem era o meu amigo e olhe lá ainda, tá? Olhe lá, eu era a pessoa que na rodinha ficava rindo. Até hoje, na verdade, eu sou muito tímida. Mas alguém fala assim, Anne, elabora um texto e fala. Eu vou saber elaborar o texto e vou saber falar. Anne, liga a câmera e fala algo. Eu vou saber ligar a câmera e vou saber falar alguma coisa, sabe? Então isso é bem importante, principalmente que, como eu já falei nos outros vídeos sobre criação de conteúdo, muita gente tem vergonha de aparecer nos stories ou de fazer vídeos pra internet, justamente por conta disso. Ah, eu tenho vergonha. Então eu digo, não tenho. Eu vou falar hoje um pouquinho sobre a minha história, sobre como eu desenvolvi uma boa oratória e de como isso vai me ajudando ao longo do tempo, até mesmo na escola. Então, quem aí tá na escola, participa de trabalhos em grupo. Hoje em dia eu não sei como que tá, terminei a escola no passado, não tive nenhum trabalho em grupo pra fazer, mas creio que rola aí um seminário online ainda, né? Então, quem tem que aprender esse tipo de coisa, tem muita vergonha, acho que esse vídeo serve pra todo mundo. É um vídeo bem universal mesmo e espero muito que vocês gostem. Eu comecei a desenvolver essa questão da fala, assim, né, da fala em público no FISC. Eu fiz FISC durante uns 5 anos da minha vida, se eu não me engano, 5 anos. E eu entrei bem novinho, eu entrei com 10 anos, só que eu entrei sem saber falar nada de inglês. Então eu entrei assim, eu lembro que eu estava no segundo mês de aula, um nível relativamente assim, para pessoas de 11 anos que já estudaram outros níveis, com níveis assim, mais básicos, digamos assim. E nisso eu entrei sem saber nada. Estudava em escola pública e a gente sabe que escola pública é só mais ou menos os 11 anos que ensina ali o inglês, né? O inglês ainda. Mas acontece. E nisso que eu entrei eu não sabia falar nada, nada, nada. E eu peguei praticamente prova oral de início. Não de início assim, mas eu lembro que uns 2 meses depois, um mês depois de já ter entrado, já tinha prova. E aí eu fiquei meio ferrada, porque eu não sabia falar inglês direito. Era muito travada, muito tímida com a turma. E aí teria que falar em público. Se fosse falar só pro professor, tudo bem. Mas lá eu não sei como tá hoje em dia. Eu já saí, já tem o quê? Tem 3 anos que eu saí. Mas enfim, tô concluindo o caso, o curso. E eu ficava nisso, eu ficava, meu Deus, o que que eu vou arrumar? Eu não sei falar direito, eu tenho vergonha da minha turma e tudo, porque na minha turma eu sempre fui a mais novinha. Então sempre tinham pessoas que eram 1 ano ou 2 anos mais velhas do que eu, e eu a mais nova da turma. Sempre foi assim, do início ao fim do curso, eu era mais novinha, 1 ano mais nova que todo mundo. Então eu ficava bem, nossa, o que que eu vou arrumar aqui? Pensa, era um desespero pra criança de 10 anos tímida que eu era. E aí eu lembro que eu tinha que decorar, né? Eu não sei ainda realmente se é assim. Então eu não sei dar detalhes, mas na época que eu estudei era desse jeito. Tinha um textinho, aí você tinha que escolher uns 5, né? Tinha 5 tópicos, você tinha que escolher um tópico pra você falar sobre. Então, eu lembro que eu escolhi o meu primeiro de número de telefone, falando quais eram os meus números de telefone, por causa que eu tô assim, esse vai ser o mais fácil pra mim. E aí eu ficava memorizando, eu escrevia tudo e memorizava o que eu tinha que falar. Pior jeito de começar. Eu vou ser muito sincera com vocês. Esse jeito de memorizar é muito ruim, é muito difícil e provavelmente você vai se dar mal se você usa ele. A menos que você seja uma pessoa que você realmente memoriza palavra por palavra, letra por letra e assim por diante, o que não era o meu caso. Então eu comecei aí. Acabava que a gente tinha essa prova oral a cada 6 meses, então também tinha outras etapas da prova, mas essa era que eu sempre tinha mais vergonha.
E nisso, né, querendo ou não, você vai desenvolvendo já, por causa que, por exemplo, na escola não existiam trabalhos em grupo nessa época, né? A gente estava ali no 5º ano do fundamental, ainda não tinha essa maldade toda. Então, eu comecei no FISC já tendo essa habilidade para a escola. Então aconteceu isso. O que foi uma coisa que realmente me ajudou muito. Eu já cheguei no 6º ano fazendo alguns trabalhos em grupo e sendo boa em apresentar, porque eu já tinha essa bagagem. Então isso é muito importante. Então a primeira dica é: apresente para alguém. Então, por exemplo, se você tem um trabalho para apresentar, apresente esse trabalho para uma pessoa, mas não use decoreba. Use o que você entendeu. É muito importante. Por quê? Porque decoreba deixa a gente nervoso. A gente fica ali pensando: nossa, mas eu não falei palavra X, eu não falei palavra Y, meu Deus, eu errei. Então, não utilize decorebas. Utilize aquilo que você entendeu. Se for mais fácil, procure algum material complementar. Então, por exemplo, eu lembro que na escola eu usava muito os livros de Assassin's Creed como base para vários trabalhos meus. E The Witcher também, por incrível que pareça. Eu lembro que eu fiz um trabalho de português uma vez que eu consegui jogar The Witcher ali no meio. E vários outros trabalhos da escola que eu tinha que fazer, eu conseguia jogar The Witcher e Assassin's Creed no meio e tirava uma boa nota por causa que eu tava apresentando ali algo que era muito mais fácil pra mim. Então já era uma coisa ali que eu tinha uma dominância maior. Agora falando um pouco sobre a timidez, como que a gente trata essa timidez? Bom, querendo ou não, acho que em casa a gente sempre cresce em um ambiente muito confortável. Então é muito difícil alguém ser tímido em casa, com o irmão, com o pai, mãe, avó, enfim, seja o que for, é muito mais difícil, certo? E aí acaba quando a gente tem esse convívio com outra pessoa, a gente fica um pouco mais tímido. Que era o que aconteceu comigo, eu tinha muito medo de falar algo errado, eu tinha muito medo de ser reprimida, de dar alguma opinião e as pessoas não levarem a minha opinião a sério, que já aconteceu várias vezes, mas eu não deixei de dar a minha opinião do mesmo jeito. E nisso, rolava aquela coisa toda, né? Ah, tímida, eu não quero falar nada. E hoje em dia eu percebo que eu também sou assim. Muitas vezes quando você me coloca num grupo de pessoas que eu não sei nada sobre elas, eu dificilmente vou saber entrar no assunto. Eu vou ser aquela que ri. Mas eu vou ser aquela que, se você conversar comigo, eu vou saber conversar com você sem timidez, sabe? Eu vou saber, tipo, desenrolar alguma coisa se você vier conversar diretamente comigo. Pelo menos é isso que eu quero trazer para as pessoas hoje em dia. Mas enfim, acontece muito. E nisso a gente tem que começar a pensar que quando a gente está falando, ninguém sabe mais do assunto além da gente. Pode parecer um pouco egoísta, pode parecer um pouquinho estranho, mas é a verdade, é uma convicção que as pessoas têm para elas falarem bem. Por exemplo, no meu Instagram, né, eu falo sobre cabelo, eu gosto muito de ter temas sobre cabelo e assim por diante nos stories. Então, eu vou ficar com vergonha? Não. Se alguém vier falar algo comigo, uma informação complementar, eu irei aceitar. Eu irei falar: nossa, que legal, vou passar adiante realmente. Mas quando eu estou apresentando um tema, eu tenho que ter em mente que ninguém sabe mais daquele tema do que eu. Porque eu corri atrás, eu pesquisei, eu tenho uma experiência. Isso é muito interessante de se pensar. Então isso vale muito para quando você na escola fazer um trabalho em grupo e você pensa: nossa, a sala vai rir de mim. A sala sabe daquele assunto que você está falando? Provavelmente não, porque cada um geralmente estuda a sua parte. Então, ninguém sabe mais do que você. Pense muito nisso. Ainda mais se você é a parte da pesquisa que elabora o slide, que era uma parte muito que era minha também. Eu acabava, né, pegando ali as coisas de todo mundo e acabava sabendo até mais que o próprio grupo, que só estudava uma parte, né, eu estava estudando o trabalho todo. Isso acontecia, era normal e tudo mais para você entregar uma boa apresentação, isso é fundamental. Mas é como eu tava falando da questão da vergonha, é isso, pense, ninguém sabe mais do que você. E se existirem pessoas que querem te sabotar, que querem te colocar pra baixo, vou ser muito sincera, você vai reparar. Você vai reparar essas pessoas, por causa que eu reparei. Quando eu tava lá começando a criação de conteúdo, eu reparei que eram as pessoas que não queriam me ajudar. Que queriam só me jogar uma rasteira assim e falar: olha, você não consegue, você tá passando vergonha. Sabe? A gente sabe quem que é esses amigos. Se você tem um amigo bom desse jeito, ele não é o seu amigo. Então, dá tchauzinho pra amizade, fala assim. Uma outra coisa que ajuda muito na fala é tópicos.
Nossa, quando eu entendi essa dica, também foi no Fisk também. Foi uma coisa assim que eu parei e pensei, nossa, por que eu não usei isso antes? E isso foi exatamente, acho que no último nível. Isso eu já tava com 15 anos, 14 para 15 anos. Aí eu lembro que a professora, ela dava textos que você tinha que memorizar eles em, sei lá, 3, 5 minutos e falar pra turma o que que era. Para não ficar decorando, fazendo decoreba. E eram textos relativamente pequenos, tá? Acho que eram textos de cada país. Acho que cada dia era um tema diferente, até onde eu me lembro. Nisso, ao invés de ficar decorando, o que a gente fazia? Tópicos. Escrevia, tipo assim, uma data que era super importante, um nome importante, onde, enfim. Essas dicas, assim, são fundamentais, porque se você coloca em tópicos, é mais fácil de você lembrar aquilo que você vai falar e lembrar aquilo que você tem que complementar. Eu faço muito isso em roteiro de vídeo. Então, ao invés de você fazer um texto enorme, eu vou lá e coloco, por exemplo, na criação de conteúdo, eu lembro que eu fiz assim, olha, gravar stories. Pronto. Eu não fiz um texto de decoreba, eu falei gravar stories. Dentro disso, eu ia saber o que eu ia desenvolver naquele tópico por si só. Isso é muito interessante. Então, além de você dominar o conteúdo que você leu ali, você está colocando tópicos para você não precisar ficar nervoso na hora da decoreba toda. Você ir e você chegar aquilo que você sabe, com as informações mais relevantes. Entenda, aquilo que você decorar, aquilo que realmente na sua cabeça, vão ser os fatos mais relevantes que aconteceram. E é aqueles fatos que você tem que apresentar a eles. Eu vou ser muito sincera, a próxima dica é uma dica que muita gente talvez não saiba, mas que ajuda muito e que provavelmente na escola correu bastante, que é ler livros. Eu sei que a gente corre disso, eu sei que é uma coisa meio complicada. Eu comecei a ler livros com 14 anos de idade, foi essa idade que eu peguei pra ler. Mas antes eu já tinha comprado alguns livros e eu simplesmente não conseguia ler eles, não sentia vontade de ler. Mas enfim, hoje em dia tem vários gêneros literários que acho que as pessoas podem sim explorar para aprender qualquer tipo de linguagem. Então você pode pegar um livro de fantasia, ler, que você também vai saber falar melhor também. Isso é algo muito interessante. Se você sabe ler, você sabe falar bem, você aprende a falar melhor, porque querendo ou não, você vai ali perceber, né, sílabas, entonações, você vai entender tudo isso. Então, é uma coisa que ajuda muito mais. Isso também me ajudou até no inglês, na verdade. Ler em inglês me ajudou. Eu lembro que em 2017 também, né, quando eu tinha 14 anos, eu lia mangás em inglês, que não tinham em português, e aí eu percebi que, nossa, a minha fala no inglês melhorava muito, por causa que eu tava lendo inglês, tava sendo forçada a ler, né? Mas enfim, isso acontece. Não se forcem a ler livros que vocês não gostam, não sei. Talvez você nunca ouviu falar de Machado de Assis, aí você vai ler um livro de Machado de Assis, você provavelmente vai achar estranho a escrita. Ou eu, pelo menos, fui ler um livro de Machado de Assis e acabei não passando da página 5. Porque não era muito a minha cara ler na época. Eu pretendo ler, mas não hoje em dia. Porém, se eu pegar, não sei, um The Witcher, eu vou saber ler. E vai por mim, The Witcher me ensinou umas palavras muito boas pra me usar no meu vocabulário. Então isso é muito interessante, por causa que assim, a gente, né, lê, você vai ter o conhecimento de novas palavras. Leia também em voz alta, também ajuda também. Então, eu lembro que às vezes que eu lia bem, eu li em voz alta também, sabe? Era uma coisa interessante pra dicção em si. Eu acho que são essas dicas que eu posso dar. Leiam, entendem que vocês sabem mais do que todo mundo que tá prestando conteúdo. Não tenham tanta vergonha assim, sabe? Se você estiver sendo rebaixado por alguém, bom, dá um tchau naquela pessoa. Provavelmente aquela pessoa não sabe de nada. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessas dicas, que tenham ajudado de certa forma aí, tanto quem quer fazer trabalhos melhores em grupo, ou quem quer, não sei, sabe? Não sei pra que fim você vai usar esse vídeo. Espero que seja uma coisa boa, uma coisa que acrescente a sua vida e a vida dos outros. Se você gostar, compartilhe o vídeo, não se esquece de dar aquele like pra me ajudar, né, aqui no canal, isso ajuda muito. Se inscreva também, se você não for inscrito. Posta nos stories, eu gosto de ver, me marca o meu Instagram, @aninácio, vou deixar aparecendo aqui na tela alguma hora. E é isso, é muito simples, sabe? E me dê dicas de vídeo também, eu também aceito dicas de vídeo, então pode deixar aqui embaixo algum vídeo que você acha que eu deveria fazer. Por exemplo, Anne, faz um vídeo sobre como você cuida do seu cabelo. Vou gostar de fazer, sabe? Então deixa aqui embaixo quais vídeos vocês gostariam que eu fizesse.
Me sigam lá no Instagram pra não perder nada. Eu também tô sempre conversando lá com vocês, trazendo algumas reflexões, os stories. Tem dias que eu fico bem reflexiva. É isso, eu espero que vocês gostem.